Licenças, meus senhores, muito boa tarde. Em nome do Cabildo Portucalense, eu dou as boas-vindas a este grupo numeroso e qualitativo grupo de pessoas interessadas neste seminário que desenvolvemos. O Cabildo desenvolve com o Centro de Estudos de História do Negócio, da Universidade de Paulo. Eu agradeço muito às pessoas que colaboram connosco cientificamente para que isto aconteça. Esses estudos, às pessoas do professor Luís Amaral, do professor Manuel Abreu, e a todos os que possibilitam a realização deste evento, nomeadamente às pessoas aqui da sala, aos nossos funcionários aqui da SEC, que fazem isto com imenso desespero, que tornam isto possível. Esta é a primeira sessão do ano e eu espero que ela corra muito bem, que venha a granjear grande número de professores interessados, porque este ano estamos todos aqui prontos a celebrar os 200 anos da Revolução Liberal e queremos muito esclarecer e perceber como é que possa passar. Estamos interessados, nomeadamente os da Igreja, os clérigos, os pensadores, e verem esse acontecer. Agradeço muito ao Sr. Professor Fernando Sousa por nos dar a honra de abrir este ciclo deste ano e desejo boa participação a todos e passo a palavra aos nossos apresentadores. Ora, renovadas boas tardes a todos e muito particularmente ao nosso conferencista. Agradeço a vossa presença e com a sessão de hoje encetamos mais um seminário de História Religiosa. Desta vez, e para, enfim, caminharmos com o conjunto da nossa sociedade e particularmente da sociedade portuense, dedicámo-lo à grande temática que envolve a celebração deste ano de 2020, no momento em que passam os 200 anos sobre a Revolução Liberal e tanto quanto a Revolução Liberal, evidentemente, todo o processo que se desencadeia ou que se acelera a partir da Revolução Liberal e da implantação da sociedade liberal. Por isso, demos-lhe o título da Igreja do Antigo Regime à Igreja na Época Liberal, a propósito da Revolução Liberal de 1820. Introduzimos algumas alterações relativamente à orgânica que costumamos seguir no nosso seminário. Pela primeira vez experimentámos um modelo que, digamos, é monocronológico, se a expressão me é permitida. Não temos a abordagem transversal que comumente costumamos desenvolver, mas a efeméride que estamos a celebrar justificava plenamente essa circunstância. Portanto, vamos-nos associar a um ciclo comemorativo que é bastante recheado no país e particularmente na nossa cidade e, portanto, não queremos arrogar nenhuma criatividade nem nenhuma, digamos, mais-valia em relação aos demais. Há apenas uma pequenina circunstância, que vale o que vale, mas que gostamos de registar. Somos os primeiros a iniciar as celebrações do ponto de vista, digamos, das conferências e da abordagem historiográfica. A primeira conferência a que vão hoje assistir, do professor Fernando Sousa, dificilmente poderia ser mais adequada, porque ela vai nos permitir dar o passo, ou mais um passo, entre o antigo regime em fase de, digamos, demolição e a construção da nova sociedade. A personagem que hoje vai ser abordada e que acaba de ser estudada de forma detalhada num livro do professor Fernando Sousa é precisamente um desses homens da transição, onde se intui muito do que está para vir, mas onde se vê com muita clareza muito do que ainda estava e ainda estava para perdurar. O professor Fernando Sousa não necessita de grandes apresentações nem na nossa cidade, nem fora da nossa cidade. É professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, foi professor de vários dos presentes, nomeadamente de mim. É um reputado especialista da época contemporânea portuguesa e os seus estudos têm visado muito, digamos, especialmente as estruturas eclesiásticas do Antigo Regime, precisamente na fase da sua transição. Outra das suas vertentes bem conhecidas é a sua dedicação ao território e à sociedade transmontana, particularmente brigantina, é também uma das suas áreas de investigação e onde tem uma longuíssima produção publicada.
e, portanto, como digo, voltando atrás, não necessita de explicação, de apresentação mais detalhada. Uma das grandes, diria eu, vantagens, ou das acrescidas vantagens que espero que todos nós, tenham certeza, vamos daqui levar, é a possibilidade de nos falar e nos apresentar investigação acabada de acontecer. Portanto, enfim, não digo que seremos os primeiros, mas vamos ter acesso à investigação recentemente produzida, com a mais-valia óbvia que isso traz. Portanto, é o momento de passar a palavra ao professor Fernando Sousa e agradecer, em nome do SER Porto, enfim, responsável pela organização deste seminário, a sua disponibilidade imediata para estar aqui presente. E também agradecer, em nome do SER, mais uma vez, ao Cabido, na pessoa do seu presidente, o seu professor Jorge Cunha, porque, digamos, se materializa pelo segundo ano consecutivo uma parceria que esperamos seja duradoura, que está a dar estes frutos, mas outros que estão já a nascer, ou melhor, a crescer e a ser preparados, que conduzirá a importantes publicações, não tenho dúvida, mas, enfim, precisam de um tempo maior de gestação. Interessante é também termos regressado a esta sala, porque eu diria de todas as salas do Cabido, esta é mais simbólica porque era o antigo arquivo e cartório. Portanto, é o sítio mais apropriado para nós nos dedicarmos a estas matérias. Professor Fernando Sousa, muito obrigado e tenha a palavra. Muito obrigado, Luís Amaral. Eu sou Jorge Cunha, presidente do Cabido do Porto. Luís Amaral, professor de Vilas Boas, foi através deles que surgiu esta oportunidade, portanto, conversarmos um pouco. Não iremos falar da Revolução de 1820. Nós iremos falar de alguém que morre justamente no ano anterior a 1820 e que, segundo os seus discípulos, que ele tinha discípulos, ele previa que algo iria acontecer de muito mal, muito em breve, pouco antes de morrer. Trata-se de Dom António Luís da Veiga Cabral da Câmara, que foi bispo de Bragança e Miranda entre 1793 e 1819. Era um homem que remava contra o seu tempo. Nós poderíamos dizer que ele que se revia mais na doutrina dos jacobeus, do jacobeus, da Jacobeia, do que propriamente nos tempos do liberalismo e do legalismo que precede e continua a Revolução de 1820. Ele não é um homem, ele é um homem do seu tempo, no sentido em que procura contrariar tudo aquilo que o regalismo e tudo aquilo que um certo jansenismo existia e se desenvolvia então em Portugal. Comemorou o ano passado 200 anos da sua morte. Apresentei este livro em Bragança. Aliás, o livro, um dos apresentadores do livro foi o Sr. Bispo de Bragança Miranda. E com ele concretizei um sonho. E o sonho foi qualquer coisa que surgiu em 1973, quando eu defendi a minha tese de licenciatura para entrar na Universidade do Porto. Porque nesse tempo, para ser assistente, tinha que se defender primeiro a tese de licenciatura. E só depois é que podia ser membro do corpo docente. E foi nesse trabalho que eu fiz sobre Trás-os-Montes em geral que eu contactei com este bispo, Dom António Luís da Veiga Cabral da Câmara. E já agora, se me permitem, que estamos aqui entre colegas e amigos, desde cedo eu senti que teria que escrever sobre ele.
E desde essa altura até há 2 anos, eu fui recolhendo tudo o que podia recolher nos arquivos nacionais, nos arquivos estrangeiros, nomeadamente no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, e naquilo que estava escrito sobre ele. E o que estava escrito sobre ele era muito pouco, quase nada. Esta obra, aliás, contém a biografia dele e depois, numa parte substancial, eu transcrevo o essencial das fontes manuscritas e impressas sobre ele, daqueles que o defendiam e daqueles que o denegriram, que o acusaram. O tempo era difícil. Desde o tempo do Marquês de Pombal, que a Igreja está numa fase de obstrução, de diminuição, de ataques por parte do poder, por parte do poder secular, contra a Igreja. A Igreja, por um lado, a Igreja Lusitana, por outro lado, a Igreja de Roma, ou seja, procura-se pôr em causa o poder da Igreja dentro do reino e procura-se pôr em causa a autoridade do Papa no que diz respeito aos problemas de Portugal, neste caso, de muitos outros, mas neste caso nos problemas de Portugal. O melhor tempo que a Igreja está a viver é o de hoje. Precisamos ter um pouco a noção destas coisas. Porque os ataques e as críticas violentas à Igreja vieram a ter um impacto muito significativo a partir do Marquês de Pombal e depois nunca mais pararam. Porque o liberalismo foi uma época extremamente difícil para a Igreja. E os próprios prelados diocesanos acabaram por se adaptar e habituar e por sentirem o poder do Estado sem praticamente o contrariar. E isto veio até ao final da Primeira República. Há um primeiro ataque violento entre 1820 e 1834, então com a extinção das ordens religiosas e a passagem aos párocos a funcionários do Estado. Depois, isto recrudesce a partir de inícios do século XX. Tem um período altamente virulento, que é a Primeira República, que não é só anticlerical, mas também é antirreligiosa. A paz vem com o Estado Novo e, de facto, a Igreja pôde respirar novamente no que diz respeito a Portugal, mas vimos, por exemplo, o que é que aconteceu ao Bispo do Porto durante o tempo do Estado Novo. E, portanto, liberdade tem hoje a Igreja em Portugal como nunca a teve. Ora bem, o Dom António Luís da Vega Cabral da Câmara, que foi Bispo de Bragança, procurou, de certo modo, contrariar essa situação de regalismo, de ingerência do civil sobre o religioso, de submissão dos prelados diocesanos ao próprio Estado. Não esqueçamos, por exemplo, o que é que aconteceu ao Bispo de Coimbra, que foi preso e foi preciso que o Marquês de Pombal desaparecesse, Dom Miguel da Anunciação, foi preciso que Pombal desaparecesse para que ele voltasse outra vez à diocese. Não conhecemos nenhum protesto de nenhum prelado diocesano dessa época a rebelar-se contra esta situação. Transformou a Inquisição em Tribunal de Régio, em que praticamente o poder civil é que determinava as sentenças, suspendeu as relações com Roma,
que depois voltaram outra vez a ser suspensas em 1834, e durante muitos anos assim estivemos. E, por outro lado, criou um clima que se nota aqui, quando eu tratei do Dom António Luís da Veiga Cabral, criou um clima de arrogância e de superioridade dos magistrados civis face aos bispos. E qualquer corregedor, neste caso o corregedor de Bragança, qualquer corregedor sentia-se no direito de tratar de desconsiderar o bispo e de se opor às decisões de natureza religiosa que ele afinal tinha e que competiam ao pelo lado diocesano pela tradição e pelo próprio direito. Ora bem, este Dom António é de facto uma figura excepcional. É uma figura excepcional no âmbito da Diocese de Bragança Miranda e também no âmbito da própria Igreja Lusitana. Ele chega a bispo com 35 anos. Antes era parte de uma das freguesias que hoje faz parte do Conselho de Vinhais, a freguesia da Malfreita, onde, desde cedo, instaurou, digamos assim, a sua doutrina. Ou seja, a leitura que ele fazia da doutrina da Igreja à luz dos Evangelhos, sobretudo à luz dos Evangelhos. Portanto, ele chega com 35 anos, é um caso inédito no que diz respeito ao episcopado de finais do Antigo Regime, uma vez que registavam uma idade média de 41 anos. Ele chega lá com 35 anos. Dos 26 prelados da Diocese de Miranda e Diocese de Bragança Miranda, ele foi o único natural de Bragança. E como ele dizia, parafraseando o que nós sabemos, ninguém é profeta na sua terra. E conforme, dizia ele, Jesus Cristo tinha sido tratado em Jerusalém, ele também era tratado em Bragança. Um contencioso complicado entre os dois. É o único bispo que não tem curso universitário. Não teve grau universitário. Talvez isso tenha influenciado negativamente, porventura, naquilo que defendia e nas doutrinas que defendia. Portanto, é um homem que se faz a si próprio, que desde criança parece já fadado para esse destino, o destino de ser bispo de uma diocese. E, portanto, o seu antecessor viu nele qualidades tais que o indicou para a coroa, como sendo ele a pessoa que deveria substituir Dom Bernardo Seixas. E foi ele que o substituiu. Foi eleito bispo de Bragança Miranda, em 1793. E desde logo começa a construir dois recolhimentos. Um recolhimento na Malfreita, em 1793, e outro recolhimento no Loreto, que ficava, digamos assim, na periferia da cidade de Bragança ao tempo. Dois recolhimentos que ele fundou e que lhe deram os problemas que nós já vamos ver que acabaram por acontecer com ele, que é a guerra que a Inquisição lhe vai mover a partir de 1796. Reparem, 3 anos depois de ele ter começado com a diocese e 2 anos depois dos recolhimentos, a Inquisição começa a saber aquilo que só ela sabia e que mais ninguém sabia tão bem como ela. Era que no recolhimento havia êxtases, havia milagres, havia
nas aldeias possessões do demónio, enfim, toda uma série de coisas que os franciscanos de Bragança, que se incompatibilizaram com o Dom António Luís da Veiga Cabral da Câmara, porque o seu confessor era um franciscano da cidade, e recebeu ordem de transferência no âmbito da congregação. E o Dom António Luís opôs-se a isso. Duramente, fortemente, entrou em colisão com os franciscanos, que eram muito fortes, tinham muita força, no âmbito do clero regular, mas no âmbito da Igreja portuguesa em geral. Bem, o que acontece é que o Tribunal do Santo Ofício começou a receber essas queixas de que havia para lá alguns atos suspeitos de heréticos, milagres, revelações, etc., e mandou inquirir da situação. Dessa inquirição, as superiores dos dois recolhimentos foram presas e levadas para a Inquisição de Coimbra. Durante muito tempo não disseram nada, mas depois diz a sentença sobre elas, mas curiosamente na Biblioteca Nacional está sentença contra o Bispo de Bragança. Elas começaram a falar. Diz a sentença, porque dos processos não temos nada. Não existem. Foram destruídos. O bispo quis ser chamado para ser ouvido pelos inquisidores, aliás, de acordo com o regimento do Santo Ofício, que determinava que os prelados diocesanos podiam ser chamados no caso nos casos que estavam a ser julgados. Bem, o Santo Ofício nunca quis ouvi-lo, recusou o advogado que ele pretendia que fosse apresentar, digamos assim, no caso, e depois condenou-as pura e simplesmente, dizendo: é tudo uma barafunda, as duas andam metidas com o Bispo de Bragança, têm relações com ele, fazem tudo e alguma mais e alguma coisa, que a nossa linguagem nem nos permite dizer o que é, dizem eles na sentença, e, portanto, o que é que acontece? As duas senhoras, que não estamos a falar de religiosas, estamos a falar de recolhidas, as duas senhoras têm pena máxima, que o regimento permitia, e a sentença termina dizendo: mas este bispo tem que sair de Bragança, porque não pode lá continuar. Bom, as senhoras levaram 7 anos de prisão e depois disso continuaram com outros anos de prisão, e o bispo, em 1799, elas foram presas em 1796, é obrigado pelo corregedor de Bragança, de acordo com a ordem régia, a vir embora, uma vez que Sua Alteza tinha dado ordens para Vossa Excelência conhecer qual é o uso da sua real autoridade e como a ela deve obedecer. Bem, o bispo da primeira vez não respondeu. À segunda, quando lhe aparece o corregedor com os guardas, ele teve que vir embora, e vai ele a caminho de Lisboa. Ficou no Arco do Cego. Temos testemunhos excelentes desse tempo sobre a sua estadia em Lisboa. E o que é que acontece em Lisboa? O que acontece em Lisboa é o que acontecia em Bragança, é que os milagres continuam a existir. A população continua aos milhares à procura do bispo
que em breve começa a ser conhecido como o Bispo Santo. E então o governo, quando vê o que é que se está a passar, manda-o recolher ao Mosteiro de São Vicente. Não era só o povo que o procurava. A rainha Dona Carlota Joaquina e muitas senhoras da corte, desde cedo, se apresentaram como discípulas do bispo e como revendo-se, digamos assim, naquilo que ele defendia. E então ele é metido no convento de São Vicente de Fora, com proibição de contactar com outras pessoas, mantém-se aí, vêm as invasões francesas, escreve uma memória contra os invasores, recusa-se a pagar a contribuição extraordinária que os franceses tinham colocado a todas as dioceses do país e escreve uma memória, uma dissertação em defesa da coroa portuguesa contra o invasor. O bispo pega nele e manda-o para Alcobaça. O general francês pega nele e manda-o para Alcobaça, onde ele fica até 1811. Na sequência da profunda das invasões francesas, ele regressa outra vez a Carnide, perto de Lisboa, a Louros, continua com o seu magistério, tem uma correspondência e uma amizade profunda com os núncios apostólicos em Lisboa. O arcebispo de Lacedemónia, quando foi transferido para o convento e deixou de estar na cidade, portanto em contacto com as populações, foi ter com ele. E o bispo de Bragança perguntou-lhe como é que um arcebispo chegava ao ponto de vir prender o bispo de Bragança em nome das ordens régias. E o arcebispo, quando voltou ao rei, disse: olha, não me mande lá outra vez. Ficou tão confundido com os argumentos que ele utilizou que recusou-se a lei. Depois quem foi o Pinamanique, claro, com os soldados, e então toca levá-lo para o convento. Bem, na sequência das invasões francesas, isto para abreviarmos, ele acaba, portanto, para voltar para Lourdes e para Carnide, aí atendendo a que muitos bispos se encontravam em Lisboa, uma vez que as dioceses estavam, grande parte das dioceses estavam sem prelado diocesano por causa das invasões francesas e de todas as convulsões existentes em Portugal. Ele, em Lisboa, o Dom João VI, do Brasil, manda uma ordem para 2 bispos irem ter com ele e verem se ele está em condições de voltar à diocese de Bragança e Miranda. E os 2 bispos, de Porto Alegre e de Leiria, vão ter com ele, falam com ele e dão uma informação que nós conhecemos e que transcrevemos aqui, dizendo: não encontramos nada de loucura nem de especial, nem na figura do Sr. Bispo, nem da doutrina do Sr. Bispo. Portanto, ele está em condições plenas de regressar à sua diocese. Cá vem Dom António Luís e então para a diocese outra vez de Bragança e Miranda. Pouco parou em Bragança, porque as sentenças contra as 2 religiosas tinham sido lidas nos recolhimentos e na Catedral de Bragança. A partir daí, ele nunca mais entrou na Catedral de Bragança, embora as sentenças não fizessem alusão a ele. Mas toda a gente sabia que elas eram as superiores dos recolhimentos.
Bom, aí vai para Castro de Avelãs. Em Castro de Avelãs continuam as mesmas romarias. Milhares de pessoas à procura do Bispo de Bragança, portugueses e estrangeiros. O Bispo da Astorga e o Bispo de Salamanca, fugidos das guerras liberais, conhecem-no e dão-lhe excelências à sua sabedoria, ao seu conhecimento, ao seu magistério, enfim, a toda a sua doutrina. Só que, quando começam os milagres, aí vem outra vez um corregedor saber o que se passa. Das informações que apresenta para Lisboa, aí vai ele ser condenado, a doutrina dele vai ser condenada outra vez. Não diretamente, mas indiretamente através dos discípulos que ele tem em Lisboa e que fazem passar algumas cartas pelas pessoas que são admiradoras e são seguidoras do Bispo Dom António. E então, na sequência desse processo que é feito no Patriarcado, é condenado o seu discípulo. O corregedor da comarca de Bragança vê o que é que se passa em Castro de Avelãs e, face àquilo que se passa em Castro de Avelãs, Dom António Luís é desterrado desta vez para o Bussaco, com a proibição total de contactar seja com quem for. E então fica no convento do Bussaco até 1818, quase 5 anos. Se calhar direi isto um pouco mais tarde, mas gostava de dizer o seguinte: de todos aqueles que o acusaram, e foram muitos, e os mais importantes eram membros da própria Igreja, e alguns deles presbíteros da sua diocese, nunca ninguém pôs em causa a sua castidade, nem os seus bons costumes, como se dizia no tempo, nem os críticos mais ferozes que ele conheceu. E a sua conduta, a sua atuação, durante toda a sua vida, infirma completamente a sentença e os resultados a que a Inquisição chegou. Porque é que o perseguem? Já vamos ver um pouco mais adiante. Quando acharem que eu devo parar, eu paro. Porque senão poderíamos estar aqui horas. Bem, ele é desterrado outra vez no Bussaco, até 1818. Os núncios, o núncio em Lisboa e o núncio no Rio de Janeiro, a corte está no Rio de Janeiro, até 1821, como sabem, intercedem, através dos pedidos dos sucessivos papas, intercedem para que ele seja solto e ele consegue, portanto, regressar à sua diocese em 1818. Está já muito doente, porque leva uma vida de ermita, de asceta, daquelas figuras dos inícios do cristianismo, da mortificação da carne, de comer uma vez só ao dia, de orar 12, 14 horas por dia, enfim, tudo aquilo que nós sabemos que faz parte da maneira de ser e da literatura, digamos, das pessoas que tiveram um percurso extraordinário, como ele teve. Então ele regressa à diocese, a coroa diz-lhe que se ele quiser ir a Roma pode ir, que lhe passam os passaportes, mas a verdade é que ele já está de tal modo doente que não tem condições. Diz para Roma, manda lá o delegado dele, diz que não tem condições para viajar, e então vem para uma paróquia com um clima mais razoável, que é São Salvador, em Mirandela. E também ele escolhe simbolicamente São Salvador, a freguesia para estar. Bom, e aí morre. Aí morre
Dizem que foi embalsamado por dois cirurgiões de Mirandela. Temos muitas dúvidas sobre isso, porque 10 anos depois, quando o bispo que lhe sucede, que tinha sido Santana de Noronha, que tinha sido um dos teólogos que tinha condenado a sua doutrina em Lisboa no tribunal que o Patriarcado designou e fez, Santana de Noronha chega a Bragança, conhece os recolhimentos e declara-se protetor dos recolhimentos para sempre. Dizia eu que 10 anos depois, quando Dom Santana de Noronha é para ser sepultado no seu sepulcro, no seu sítio, no local em que se encontrava o seu corpo, a verdade é que já não encontraram praticamente nada a não ser as suas vestes. Bom, então, abreviando, digamos, porque é que ele é atacado, condenado, pondo de lado o Tribunal da Inquisição, uma vez que temos seríssimas dúvidas de que tal tivesse acontecido, conforme refere, e uma vez que não só desapareceram os processos das superiores dos recolhimentos, como também nenhum testemunho confirma, digamos assim, nenhum testemunho confirma o próprio rol das testemunhas, os inquéritos que foram feitos durante a sua vida, quer quando estava em São Salvador, quer quando estava em Bragança e as suas superioras estavam presas na Inquisição. Não conseguimos encontrar nada sobre isso. O que encontramos foi aqueles que os atacaram. Ora bem, porquê é que ele era atacado? Pela comunhão cotidiana. O primeiro sermão que ele faz quando é bispo defende a comunhão cotidiana. E diz que, ao contrário dos jansenistas, que achavam que era preciso uma preparação, se calhar só uma pessoa ou duas na paróquia que podia receber os santos sacramentos, etc., ele defende a comunhão cotidiana. Não quer dizer que seja todos os dias, mas quer dizer que há que criar condições para que o fiel à Igreja, quando quer receber a comunhão, possa receber a comunhão. Ora bem, e defendendo isso, foi traduzido para português uma obra do Falconi, que era o Pão Nosso de Cada Dia. Justamente editado e difundido na Diocese, em princípio, a edição é de Roma, porque ele cá, para ser editado, iria ter muitas complicações. E, portanto, ele defende a comunhão cotidiana. E toda a gente, aqueles que o atacam, e durante o tempo em que ele está vivo, ninguém aparece a escrever a defendê-lo, dizem que não é possível. Aliás, o Francisco de Sepúlveda, o Xavier Gomes de Sepúlveda, escreveu uma dissertação histórico-crítica sobre a comunhão frequente e cotidiana para servir de antídoto à obra intitulada O Pão Nosso de Cada Dia. Obra essa que teve o beneplácito de todas as autoridades religiosas, a começar por um grande elogio aqui do Dom Frei Caetano Brandão, arcebispo de Braga. Esse era um dos problemas que se levantavam contra ele. Curiosamente, foi depois de 1820 que surgiu uma obra em defesa da comunhão cotidiana, escrita, segundo Carlos de Azevedo, por D. Aureliano de Azevedo, porque na altura só aparecia
D.A. do N. doutor teólogo pela Universidade de Coimbra, prior de Baleizão, no Bispado de Beja, que faz um ataque violentíssimo a Francisco de Sepúlveda e que defende, indo desde os Evangelhos até ao século XVIII, finais do século XVIII, defende justamente que a comunhão cotidiana é permitida, é defendida pela Igreja, por inúmeras figuras, etc, etc, etc. O que faz depois o Francisco de Sepúlveda voltar outra vez a terreiro contra a comunhão cotidiana. Depois, o que é que o atacam? Os exorcismos. O bispo Dom António Luís exorcizava, já como pároco na Malfreita, já depois como bispo. Ora, tanto quanto nós sabemos, essa figura que nós conhecemos do diabo veio até ao nosso tempo, no interior da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica, de 1992, reafirma a existência do diabo. E, como sabem, muitos dos que estão aqui, o próprio João Paulo II fez pelo menos 3 exorcismos. Ora bom, neste tempo de regalismo, de laicismo, de galicismo, um homem que exorcizava e que procurava, de certo modo, acabar com doenças que se verificavam, com alguns males que se verificavam que não tinham consistência biológica ou física, foi também um dos motivos que levou para ele ser acusado e atacado e ridicularizado, talvez à luz da doutrina e da maneira de viver de Lisboa, talvez aquilo que se fazia em Bragança fosse exagerado. Mas é preciso lembrar que estamos a falar de há 200 anos, estamos a falar do mundo rural e estamos a falar, portanto, de uma região em que a mentalidade não tem nada a ver com a mentalidade de Lisboa de finais do século XVIII e início do século XIX. Defendia a teologia simbólica. Ele considerava que as principais verdades da fé católica, o próprio ritual da Igreja, apresentavam um significado simbólico. O simbolismo teológico remontava para ele às origens do próprio cristianismo, às verdades fundamentais confiadas por Cristo aos apóstolos. Temos muitos registros de um discípulo dele, quando ele estava em Alcobaça, António Gonçalves da Seca, daquilo que ele entendia por teologia simbólica. Mas a verdade é que ele fazia transposições e leituras do que se passava no tempo de Jesus Cristo e dos Evangelhos para o tempo de hoje. Adão e Eva significavam a Igreja e a união que Jesus Cristo iria ter com ela. A Bragança do seu tempo é a Jerusalém de Jesus Cristo. Muitas coisas que eu vou aqui referindo. O número de pessoas que no arco do século procuravam andavam à volta de 4.000. O mesmo número de pessoas que no Novo Testamento escutam pelo menos 2 vezes Jesus Cristo. Napoleão é o flagelo destinado a castigar os pecados e os erros dos homens, sobretudo dos erros contra a fé e a doutrina da Santa Igreja. Enfim, é possível distinguir estes significados e a teologia simbólica da terrível superstição? Ele diz,
porque só são lícitos a quem Deus quer dar extraordinariamente por uma revelação evidente, o conhecimento e a interpretação delas. Portanto, ele sabe também que aquilo pode ser acusado como superstição. Como, aliás, os milagres. Faz centenas de milagres. Muitos deles, aliás, estão aqui nas fontes que eu apresento aqui, e transcrevendo justamente uma vida dele por um dos seus discípulos. É claro que havia muito mais milagres há 200 anos do que há hoje. E a própria Igreja, como nós sabemos, foi restringindo cada vez mais o conceito de milagre. Mas a verdade é que muitas das suas intervenções eram vistas como milagre, uma vez que as pessoas passavam a estar melhores, sentiam-se curadas, e, portanto, à luz da mentalidade e da maneira de ser das pessoas de há 200 anos, sobretudo do mundo rural, mas não só, porque também aconteceram milagres em Lisboa, e ele também os fez, a verdade é que também os acusadores diziam milagres. Não há milagres. Quer dizer, os próprios membros da Igreja consideravam que não existiam milagres, nem podiam existir. E depois tem a parte mais difícil, que é o facto do Bispo de Bragança estar plenamente convencido de ter sido revestido por Deus de uma missão extraordinária. E essa missão extraordinária surgira no mesmo ano e ao mesmo tempo que principiou a Revolução Francesa, ou seja, em 1789, quando o Menino Jesus começou a habitar permanentemente e de um modo especial no seu coração durante 30 anos. Ele está convencido dessa missão extraordinária. Como, aliás, outras figuras da Igreja que foram consideradas santas também tiveram o Menino Jesus, mais anos, menos anos. No caso dele era no estado menino. E Nosso Senhor Jesus Cristo tinha sido enviado por Deus para preencher a lei, e o Bispo de Bragança era um enviado extraordinário para aperfeiçoar a lei e dar maior perfeição aos justos. Quais eram os objetivos da missão extraordinária? Explicar e fazer conhecer todos os caminhos espirituais, sobrenaturais e extraordinários, mostrar prática e especulativamente tudo quanto pertencia ao sacerdócio e ao império, para saber dar a Deus o que é de Deus e a César o que pertence a César, e para ensinar e praticar a perfeição evangélica e religiosa e a pontual observância de todas as leis e preceitos em obediência à Roma. É esta a missão extraordinária que acompanhou a sua vida. Ora bem, para concluirmos, nós podemos perguntar quais terão sido os fatores explicativos da contínua perseguição que se abateu sobre Dom António Luís, de tal modo que dos seus 26 anos de episcopado apenas permaneceu 10 à frente da diocese. Qual a influência que o Bispo de Bragança exerceu após a sua morte? E que juízo de valor podemos fazer deste prelado? Ora bem, quanto ao primeiro ponto, o da contínua perseguição, tudo começa com a Inquisição. A partir do momento que a sentença da Inquisição é dada, apesar de
um núncio apostólico, Vicente Macchi, escreveu para o Papa dizendo que estava convencido que Dom António Luís estava imbuído de uma missão extraordinária. Portanto, a figura dele é uma figura excepcional no âmbito da Igreja em finais do Antigo Regime. Roma nunca o condenou. E, como eu disse, os núncios foram sempre os principais defensores de Dom António Luís. Ora, esse processo, a consulta sobre o Bispo de Bragança, é que constituiu o ponto de partida para a sua perseguição. Por exemplo, ao contrário do que aconteceu com todos os outros bispos, incluindo anteriormente um bispo do Algarve, não vale a pena, que teve o cabido todo contra ele, acusado exatamente das mesmas coisas muito piores, porque era com freiras e não sei o quê, etc, etc. O rei recebeu-o e tudo ficou como antes. Ou seja, recusou as acusações ao bispo do Algarve. Ele nunca foi recebido por Dom João VI. Nem como regente, nem como rei. Nunca o recebeu. Bom, ele é um ultramontano. É um homem de obediência cega a Roma e, portanto, defende intransigentemente a autoridade e o poder do Papa. Dedicadíssimo à Santa Sé, dirá o núncio Cherubini. Em segundo lugar, a espiritualidade. Ninguém aceita a espiritualidade do Bispo de Bragança. Austera, mística, centrada na ressurreição da Igreja Católica, de retorno às origens do cristianismo, de evangelização, cristianização das populações analfabetas e profundamente supersticiosa, uma espiritualidade assente nas mortificações, jejuns, penitências, comunhão cotidiana, oração, meditação, contemplação, visões, profecias e milagres. Isto colide tudo frontalmente com o racionalismo iluminista e o regalismo de teor jansenista, antimístico, secular e jacobino a partir da Revolução Francesa. Ele prolonga, aliás, até à sua morte, a espiritualidade mística seiscentista que esteve na origem do movimento oitocentista da Jacobeia. Pois há outro aspecto que também não lhe perdoam e que o criticam muito, que é o papel que ele dá à mulher dentro da Igreja. A valorização que concedeu à mulher, que ele considera um ser devoto por excelência, no seu magistério de difusão da doutrina cristã, valorizando as suas qualidades, esquecendo os defeitos, e entendendo que elas constituíam o agente fundamental das práticas religiosas no seio da família. Nós sabemos que no oitocentismo português as mulheres, tirando uma ou outra da aristocracia, nós sabemos o papel que elas tinham. E, por outro lado, a maneira como muitos dos representantes da Igreja viam as mulheres, que eram vistas com suspeição, como o Francisco de Sepúlveda. As mulheres eram fonte primordial de pecado no mundo. Ora, o Bispo de Bragança recolhe perto de 100 a 120 mulheres nos recolhimentos da Malfreita e do Loreto, sem autorização dos pais, nem dos maridos. Abriu logo aí uma guerra brutal contra a população daquele tempo, com idades compreendidas entre os 12 e 30 anos, que viam o quê no recolhimento? Viam o quê? A valorização, a ascensão social, um meio de promoção social, mas também de aperfeiçoamento espiritual e comunhão com Deus.
as superiores dos dois recolhimentos eram tratadas como mães. Ele era tratado como pai. Ora bem, os seus críticos em Castro da Velaz pôs mulheres a pregar a assistência na presença dele e do clero. Dirão os seus opositores contra a missão divina de Jesus Cristo e usurpando o poder que ele deu aos apóstolos e aos seus sucessores no ministério. Não é nada disso que nós estamos neste momento a ver nas discussões que estão a acontecer no seio da Igreja. São basicamente estas as críticas e aquilo que justifica os ataques que lhe foram feitos. A sua influência foi muito forte. No Bragança, ainda hoje, em São Salvador, ainda há uma devoção ao Bispo de Bragança. Agora, vejam, ele morre em 1819, a Revolução Liberal é no ano a seguir, em 1820. Durante o liberalismo todo, quem é que se atreveria a defender um bispo ultramontano, conservador, ortodoxo como este? E em muitos outros aspectos, com laivos de modernidade extremamente curiosos, extremamente interessantes. Ninguém. De maneira que foi desaparecendo. O abade Bassal, Francisco Manuel Alves, dizia que em finais do século XIX ainda havia uma grande devoção na Diocese de Bragança relativamente a este bispo. Eu estou convencido que a Primeira República e, sobretudo, Fátima vão contribuir de maneira muito significativa para que a devoção decaia fortemente, os ataques e as perseguições e, portanto, que Fátima passe, digamos, a congregar o essencial da devoção dos portugueses e, portanto, também da zona de Bragança. Que funcionava mal da cabeça, que era louco e que era cérebro escaldado. Bem, os núncios apostólicos em Lisboa, os bispos da Guarda e de Leiria, o arcebispo de Burgos, os bispos de Salamanca e Astorga, todos eles testemunharam a ciência assombrosa do Senhor Bispo, a pureza de costumes e das intenções de São António Luís, a sua fé autêntica. Monsenhor José de Castro faz algumas acusações, diz, não, ele como bispo falhou muito. E diz, não fez visitas pastorais à diocese que devia ter feito, mas mandou-as sempre fazer por os visitadores, a quem ele pagava, aliás, até do seu próprio bolso. Ele só fez a Malfreita, Castro da Velaz e São Salvador. Não acautelou a saúde financeira da Mitra. Deixou a Mitra cheia de dívidas. O que é que ele fazia dinheiro? Para os dois recolhimentos e para os pobres. Porque ele viveu sempre em extrema pobreza. As irmãs, ele é filho de um marechal de campo com mais 15 irmãos. Os irmãos seguiram quase todos a carreira militar, as irmãs, muitas foram para freiras, não havia dinheiro na casa, o pai morreu precocemente e as irmãs fizeram apelo a ele. A minha família é a família de Deus, é a família dos discípulos, é a família dos pobres. Eu já não tenho família. Fazendo, digamos, o percurso
dos místicos que o antecederam anteriormente, que procuraram cortar completamente os laços familiares, os laços de sangue. É verdade, ele não tinha essas características. Mas a comunhão cotidiana veio a ser sustentada pela Igreja, os exorcismos mantiveram-se, os milagres produzidos são aqueles que nós dizemos, a importância concedida pelo Bispo às mulheres na missão da Igreja, como nós sabemos, continua ainda, para além de ter sido reforçada muito nas últimas décadas, sobretudo o Vaticano II, depois do Vaticano II, ainda está em discussão até onde é que pode ir o papel da mulher no seio, na missão da Igreja. Quanto à obediência estrita à hierarquia da Igreja de Roma foi total. Quanto à missão extraordinária, nós não podemos pronunciar-nos sobre ela, uma vez que se trata de uma realidade que ele considerava verdadeira e sobrenatural, autêntica por ele, assim como pelos seus discípulos e seguidores, porventura explicável à luz dos tempos difíceis que a Igreja Católica então viveu e, portanto, escapa totalmente hoje à nossa compreensão. Mas partamos do princípio de que o Bispo de Bragança se encontrava, na verdade, investido por Deus de uma missão extraordinária. Estaria a Igreja Lusitana e a Coroa disponíveis para o reconhecer como tal? A santidade na história da Igreja revestiu diversas formas e padrões, embora apresente um substrato comum ao percurso de todos aqueles que aspiravam a ser reconhecidos como santos. No caso de Dom António Luís, depois de ter lido tudo aquilo que li e que apresento aqui as principais fontes documentais, parece-nos que estamos perante um caso autêntico. Um trajeto de santidade, sem dúvida nenhuma, de cariz popular, que se vai afirmando à medida que o clima de incompreensão e perseguição cresce em seu redor. Dom António Luís era então visto como um caso anómalo, incompreensível, como uma forma de vaidade disfarçada de piedade. O povo, este povo português, simples, rude, afetivo, submerso na maior ignorância e superstição, que confundia ao tempo a Ave Maria com o ato de contrição e os sacramentos com os mandamentos, apenas entendendo a religiosidade do concreto, do que via, do que sentia, do que experimentava. Em Lisboa, como na Diocese de Bragança, desde cedo reconheceu Dom António como inspirado por Deus, designando por Bispo Santo. E neste caso, para mim, voz do povo foi voz de Deus. Muito obrigado.